Com Marcelo Carvalho, ele é idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Boa tarde, Marcelo. Como é que você teve essa ideia de criar esse observatório e o que é que você já constatou, hein? A ideia de criar o observatório, em primeiro lugar, boa tarde, desculpa. Boa tarde. A ideia de criar o observatório, ela surgiu em 2014, logo após aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca. Era o início do ano que o Brasil ia sediar a Copa do Mundo. E naquele momento, o futebol era visto como o retrato da democracia racial no Brasil. E aí eu fui pesquisar sobre os casos de racismo no futebol brasileiro e os seus desdobramentos. E aí eu, não encontrando essa informação, eu resolvi criar o observatório, que era um espaço, para a gente poder divulgar os casos e principalmente acompanhar o desdobramento desses casos. Porque em algumas conversas com jogadores, eles diziam, naquela época, que não denunciavam os casos de racismo, porque denunciar racismo não dá em nada. Então era preciso, primeiro, mostrar que os casos acontecem com muita frequência. E segundo, mostrar o desdobramento para encorajar os jogadores a denunciar esses casos. Então, essa conclusão, Marcelo, é de que essa democracia tão decantada, essa democracia racial no esporte era ilusória. Totalmente, Quando o observatório fala dos incidentes, nós estamos falando da ponta do iceberg. Nós estamos falando da parte mais visível da discriminação racial. Porque se a gente for olhar para os clubes de futebol, nós temos apenas um treinador negro entre os 20 clubes do futebol brasileiro. Entre os 20 clubes do futebol brasileiro, nós não temos nenhum presidente negro. O único presidente negro que temos hoje num grande clube é da Ponte Preta na Série B. Ou seja, essa democracia racial no futebol ela nunca existiu. O lugar do negro ainda está muito limitado às quatro linhas e mesmo com todo o respeito que os atletas têm por suas idolatrias e pelo seu potencial, os casos de racismo se repetem com muita frequência. Marcelo, vou chamar o nosso analista, o Leandro Rezende, que ele está lá no Rio de Janeiro, vai entrar aqui na conversa com a gente. Leandro, outro dia mesmo aqui no Visão a gente estava comentando que o grande Silvio Almeida, filósofo, professor, disse que os negros em posição de poder seriam a solução do problema. E é o que o Marcelo está dizendo, A importância dos jogadores se manifestarem também, Marcelo? Carla, boa tarde para vocês. Obrigado aí pela oportunidade de conversar contigo, Marcelo. Queria te perguntar especificamente sobre o caso do Gerson, A gente viu aqui vários times se manifestaram. O que eu queria chamar a atenção para o aspecto é o seguinte: o Bahia é um dos clubes brasileiros que tem uma postura, até você mesmo já disse isso, que tem uma postura mais combativa, mais antirracista. Queria que você avaliasse a resposta do Bahia a esse caso de racismo relatado pelo Gerson. Para quem não sabe, o Bahia demitiu o Mano Menezes e afastou o Meia Ramírez. Qual é a tua avaliação, Marcelo, sobre a postura do Bahia? Boa tarde. A postura do Bahia ela foi exemplar. Nas redes sociais ontem muito se cobrava do Bahia para que o Bahia mostrasse de fato ser um clube ligado à questão racial. E o Bahia demonstrou isso porque quando ele demite o Índio Ramírez, ele suspende o Índio Ramírez, ele diz que ele está dando ênfase à voz da vítima. E isso é muito importante, porque nós vivemos no Brasil sempre na dúvida da pessoa que denuncia racismo. Ontem o Mano Menezes fez isso. A primeira coisa que o Mano Menezes fez foi colocar em dúvida a palavra do Gerson. Foi chamar o Gerson de malandro por denunciar o racismo e dizer que o seu atleta jamais cometeria esse ato. Então, quando o Bahia suspende o atleta para averiguar se de fato houve ou não houve a ofensa, ele está mostrando que é um clube que está além das redes sociais. Ele é um clube que, de fato, está preocupado na luta antirracista. Agora, Marcelo, você citou aí, por isso até que eu falei dessa questão da relação de poder, você citou aí que no Brasil a gente tem pouco, quase nenhum técnico negro, Então, esse técnico que recebe muitas vezes aqueles jogadores que são quase crianças, Ainda adolescentes, que estão nas escolinhas e estão crescendo aí dentro desses clubes, ele poderia ser uma voz muito importante para trazer justamente para esses meninos essa realidade de que eles precisam denunciar, de que eles precisam lutar e não não abaixar a cabeça para esse tipo de racismo que eles ouvem em campo ainda frequentemente,
é fundamental que esse diálogo aconteça nas categorias de base, porque muitos desses meninos, eles saem de suas casas, deixam suas famílias com 11, 12 anos. Então, eles precisam ouvir dos dirigentes dos clubes, dos treinadores, a necessidade de trabalhar a questão racial, tanto para denúncia como para que não tenha esse incidente. E o que a gente tem visto atualmente no futebol brasileiro e mundial é uma inversão desse papel. Então, por isso é tão necessária as ações que o Bahia faz e por isso é tão necessária a fala que o Silvio Almeida diz, que precisamos ter negros nessas posições de comando, porque somente assim nós vamos conseguir ampliar esse debate. E o que a gente está vendo no futebol brasileiro é, infelizmente, a falta de negros nesses espaços. Leandro, você concorda comigo que a fala do Gerson foi uma fala também assim de uma serenidade, né? Uma indignação, mas ao mesmo tempo de uma serenidade de quem sabe que aquilo realmente ele está com toda a razão, que isso precisa acabar, né? E foi de uma clareza, né, Carla? Eu assisti o jogo ontem, né? Eu sou vascaíno, estava torcendo ontem, uma raridade, torcendo para o Flamengo ganhar do Bahia ontem. E o Gerson acabou com o jogo, jogou muito, ele não se abalou dentro de campo e fez uma fala ali muito serena, né, sobre o que viveu ali e também sobre a reação do Mano Menezes. O que eu queria perguntar agora para o Marcelo é nesse sentido da importância dos grandes atletas se posicionarem sobre isso. A gente está vendo o piloto Lewis Hamilton da Fórmula 1, ele se tornou um grande, uma pessoa que vocaliza muito a luta antirracista. O Neymar, de quem muito se cobrava isso, se tornou também, assumiu uma postura mais enfática na luta contra o racismo. Queria te perguntar desses dois personagens, Marcelo, para o esporte, o que isso significa, essas duas pessoas que têm aí milhões, bilhões de seguidores nas redes sociais se posicionando sobre esses assuntos. Qual a importância disso? Eu não sei se o Marcelo ouviu toda a sua pergunta, porque a gente teve uma pequena perda ali de conexão. Marcelo, você ouviu, então, o que o Leandro falou a respeito de atletas e personalidades que se posicionam muito claramente contra o racismo em seus, não só, muitas vezes, em seus locais, em suas atividades, mas também racismo que acontece em outras situações que não tem a ver com o esporte que eles praticam. Você ouviu a pergunta? Não cheguei a ouvir a pergunta. Quando você falou que eu ouvi o final da pergunta e imagino qual seja ela, só não sei quais os dois personagens. O Leandro citou o Lewis Hamilton, citou o Neymar como pessoas que estão se posicionando contra o racismo em geral, né? Muitas vezes até não o que ocorre apenas com eles pessoalmente. Leandro, é importante demais esse posicionamento, porque ele está inspirando que outros atletas se posicionem. Porque se a gente parar para pensar o futebol brasileiro, durante muito tempo houve um silenciamento desses atletas. Os atletas não só não falavam de racismo e questões sociais, como também não denunciavam o racismo que eles sofriam. E aí a gente está vendo essa mudança acontecer, principalmente pelo que aconteceu na NBA, com o posicionamento do LeBron James e os demais atletas da liga, e também muito influenciado pelo posicionamento do Lewis Hamilton. Eles estão mostrando para os atletas que a força da mudança depende desses atletas. E eles são a parte-chave no espetáculo. Eles não são apenas mais um ingrediente. Eles fazem um espetáculo. Então, a voz deles é fundamental nessa luta, não só do racismo dentro de campo, mas também fora de campo. Eu lembro também do caso do goleiro Aranha, né? Aquele caso em que ele foi xingado por inclusive uma moça da torcida, se não me engano, né? E também ele ficou conhecido por ter sido, acho que, um dos primeiros casos aqui no Brasil em que a coisa se tornou bem pública mesmo, foi bastante discutida, não? E esse caso do Aranha nos mostra o porquê que a gente não tem no Brasil, ou não tinha, um posicionamento dos atletas contra a questão racial. Porque no imaginário dos atletas está a possível represália aos atletas que se manifestam. Então a gente vai puxar Aranha, Márcio Chagas, Reinaldo. Nós vamos lembrar de diversos atletas que se posicionaram ao longo do tempo e foram praticamente retirados do futebol. Não tiveram mais oportunidades para continuar desempenhando o seu papel, né? Então, por isso que é tão importante o posicionamento de LeBron James, de Neymar, de Lewis Hamilton, para mostrar para esses atletas que
a possível represália não vai existir mais. E a partir desse momento, a gente vai começar a ver a mudança acontecer não só na voz dos atletas, mas em posicionamento dos clubes e, quem sabe, no futuro, daqueles que comandam o futebol. Porque é preciso lembrar, aqueles que comandam o futebol ainda não estão ouvindo os atletas, não estão ouvindo a sociedade que está aqui falando na luta antirracista. Nossa, que doloroso isso, Marcelo, que você falou. Realmente, quem se posicionava perdia todo o espaço e ficava conhecido como aquela pessoa que reclama e não aquela pessoa que está buscando justiça realmente. Marcelo Carvalho, idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, agradeço muito pelas suas palavras, pela sua contribuição aqui no Visão CNN para essa discussão que realmente tem que ser feita e ninguém pode sofrer punição apenas por declarar que está sofrendo, né, com o racismo. Isso é absurdo, realmente. Leandro Rezende, obrigada também pela participação aqui na entrevista com o Marcelo. Uma boa tarde. Boa tarde, e eu que agradeço a oportunidade, né, porque é fundamental que a gente amplie cada vez mais esse debate. Obrigada, Marcelo.